Olá a todos, eu gostaria de apresentar duas coisas que eu comprei no AliExpress recentemente e que eu acho muito interessante de eu fazer vídeos a respeito no canal. Eu ainda não tive tempo de abordar, né, com profundidade. O vídeo de hoje é só para fazer uma apresentação bem rasa a respeito desses dois dispositivos. O primeiro deles é esse aqui, tá? Esse aqui é uma hatch, tá? Que ela tem um conector aqui HDMI fêmea, tá? E ele serve para saída de vídeo. E aqui você tem dois headers fêmea para você encaixar numa Raspberry Pi Pico, tá? Isso aqui é uma placa RP2040, compatível com a pinagem da Raspberry Pi Pico, é aquele modelo da Raspberry Pi Foundation, tá? Não sei se dá para ver aqui com clareza, mas ó, agora dá, tá? Então, onde que eu quero chegar? A ideia é você encaixar essa placa aqui, e aí, dessa forma, você tem uma saída de vídeo aqui, através desse conector HDMI, tá? Uma saída de vídeo digital. Tá? Apesar da saída do conector ser HDMI, a saída de vídeo, na verdade, é DVI. E por que esse hatch ele é vendido? Porque existe uma biblioteca muito famosa, tá? Que é a Paico DVI. Tá? Então, você usando essa biblioteca, a Raspberry Pi Pico, com o auxílio dessa biblioteca, ela consegue, né, através dos próprios cálculos aqui no processador da Raspberry Pi Pico, dos núcleos ARM, fazer o cálculo necessário para a gente ter uma saída de vídeo DVI sobre o conector de vídeo HDMI. Tá? Existe uma certa compatibilidade dos sinais DVI. Não são todos os sinais DVI que são compatíveis com o conector HDMI, tá? Mas o sinal de vídeo DVI compatível com esse conector HDMI, ele é utilizado, salvo o melhor juízo, eu acho que é DVI-D, tá? Ele é utilizado para o conector HDMI. Muitas televisões HDMI, elas suportam o formato DVI, tá? Como entrada no conector HDMI deles, tá? De entrada HDMI. Tá? Então, apesar da sua TV ou de seu monitor ter um conector HDMI, se você colocar um sinal DVI, muito provavelmente essa televisão ou esse monitor vai reconhecer esse sinal, tá? Muito embora o sinal seja DVI. E qual que é a diferença? A principal diferença é que o sinal DVI ele não carrega áudio. Tá? Existem outras diferenças, mas a principal é que não carrega áudio. Tá? Então, essa placa serve para isso. Você conecta aqui uma Raspberry Pi Pico, aqui, tá? E você pode trabalhar com a biblioteca Pico DVI usando esse hatch aqui, tá? Sem você precisar ter que soldar conector HDMI nem nada disso. Você tem tudo aqui numa configuração só. E aí, só para ilustrar, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a NEL 6502. E essa placa aqui, eu vou até tirar aqui da capa, tá? Essa daqui é a NEL 6502 e ela conta com o nosso processador tradicional, tá? Que apesar de ser tradicional, esse processador é novo, que é o W65C02, tá? E o que isso tem a ver com a Pico DVI? A Pico DVI, aqui nós temos uma saída de um conector HDMI. E aqui a gente tem uma RP2040. Então, nessa placa, quem é responsável, no final das contas, por dar a saída de vídeo através desse conector HDMI é a RP2040 usando a Pico DVI, tá? Aquela biblioteca que eu falei, tá bom? Então, de certa forma, existe uma semelhança entre essa placa, claro que aqui você tem um outro processador de 8 bits, né? Para dar toda aquela característica e nostalgia dos computadores antigos, né, de 8 bits, da computação retrô. Existe uma certa semelhança entre essa placa e essa placa aqui, tá bom? Por quê? Porque a biblioteca
que dá a saída de vídeo nessas duas placas é a mesma, tá? Junto com o processador. Então existe uma semelhança entre a NEL 6502 e essa RP2040 com essa hatch aqui e obviamente também, tá? Esse microprocessador W65C02. A diferença é que esse processador está no encapsulamento de IP40 e o da NEL 6502 está em SMD, tá bom? Mas existe uma certa semelhança nessa configuração aqui e a NEL 6502, tá bom? Uma outra coisa que eu queria apresentar, que são a respeito do Linux, naquele microcontrolador ESP32S3, que é esse carinha aqui, tá? E você consegue carregar o kernel Linux nele, tá? Você consegue acessar os periféricos do microcontrolador, acessar a pinagem através do kernel, em chamadas para o kernel, né? Mas eu não queria apresentar neste vídeo nada a respeito disso, só queria fazer uma analogia. Por quê? Porque por um preço semelhante, tá? Um pouquinho maior, relativo a esse microcontrolador, a gente consegue comprar essa plaquinha aqui, ó, que eu achei muito interessante, tá? Essa plaquinha, ela tem a cara de Raspberry Pi Pico, porque ela tem esses pinos aqui, esses pads aqui, para ser montado de forma encastelada, tá? Assim como a Raspberry Pi Pico da Raspberry Pi Foundation, mas isso é só uma semelhança, tá? Ela, na verdade, não é um microcontrolador. Além do formato ser semelhante com o da Raspberry Pi Pico, a pinagem, a disposição dos pinos também é compatível com a Raspberry Pi Pico, tá? Mas ela não é uma Raspberry Pi Pico, tá? Ela não é um microcontrolador. Ou melhor, ela não é apenas um microcontrolador. Ela também é um microcontrolador, mas ela também tem dois processadores aqui RISC-V C906 de 64 bits, tá? A gente também tem um único chip, que é esse cara aqui. Não sei se dá para ver. Não sei se dá para ver. Eu vou ver se consigo tirar uma foto mais adequada desse chip aqui. Mas no único chip, nós temos dois processadores RISC-V de 64 bits. A gente tem um microcontrolador de arquitetura 8051. E além disso, a gente tem uma TPU integrada de 0.5 TOPS. Tá? Só que processados a inteiros de 8 bits. Se você quiser aplicar alguma implementação de rede neural para inteligência artificial, você pode usar essa TPU aqui para ajudar em tarefas, por exemplo, usando o OpenCV para reconhecimento de imagem. Falando nisso, inclusive, ela tem um conector aqui, tá? CSI, de interface CSI, aqui, ó. Se você quiser conectar alguma câmera, tá? Na verdade, a própria concepção da placa, ela já foi pensada nisso, né? O conjunto, né, da placa. O conector CSI, a TPU, já é pensando nisso. Obviamente, ela não serve apenas para isso, tá bom? Ela também tem uma interface Ethernet, tá? de 100 megabits por segundo, que você pode conectar aqui através desses headers, tá bom? Então, você pode ligar essa placa facilmente na rede, tá? Através desses headers aqui, tá? Desses 5 pinos, tá? Essa pinagem aqui são 26 pinos de I/O à sua disposição para você controlar qualquer tipo de dispositivo. Aqui no ESP32, enquanto você tem dois núcleos extensa de 32 bits com um clock de 240 MHz, esses dois processadores RISC-V que estão aqui nesse chip, um núcleo opera no clock de 1 GHz e o outro núcleo opera no clock de 700 MHz. Tá? Além disso, ele ainda possui um microprocessador 8051, como eu já falei no vídeo. Tá? O 8051 eu nem falo aqui no canal, mas ele é um processador tradicional. Tá? Geralmente, quando eu falo de microcontroladores, eu falo de Atmega 328P, ESP32, ESP32S3, só que o 8051 é de uma outra geração de microcontroladores. Só para que você tenha uma ideia, aqui eu estou com um microcontrolador compatível com o 8051, que é esse AT8951. Esse aqui é um chip da Atmel, que foi fabricado antes da Atmel ser comprada pela Microchip. Tá? Então, só para você ter uma noção mais ou menos, tá?
E foi uma arquitetura de microcontroladores muito popular. Ela foi descontinuada pela Intel em 2014. Você tem um cara desse aqui dentro, tá? Além de 2 núcleos RISC-V 64 bits. Você tem kernel Linux já para essa arquitetura, tá? E além do kernel Linux, você também pode compilar, tá, aplicações usando RTOS. Eu ainda não tive tempo de compilar o kernel Linux ou compilar uma aplicação com RTOS para esse chip, tá? Para fazer qualquer tipo de aplicação aqui da minha necessidade, tá? Mas todas as ferramentas para operar com essa placa, elas são de código aberto e estão à disposição num clique aí no GitHub, tá? Eu posso fazer mais vídeos a respeito dessa placa, que eu achei ela muito interessante. Além disso, você tem um conector aqui de cartão microSD, aqui, tá? E você também tem um conector aqui, ó, de memória flash, caso você não queira usar o conector microSD. Você pode soldar aqui uma memóriazinha flash SPI, tá? Você também pode operar com essa memória flash aqui, tá? Só que você vai ter que soldar uma flash SPI. Além disso, você tem um conector USB tipo C aqui, para você ter interface USB com algum outro periférico do seu interesse. Uma coisa que eu acho muito bacana e que eu estou parando de ver em muitas placas que são vendidas são os pads D+, e D- de interface USB, tá? Ainda mais nessa placa aqui, que ela é fabricada com muitos componentes aqui com uma alta densidade, tá? Aqui embaixo, por exemplo, você consegue ver, tá, os pads aqui USB. Então, se você precisar ter acesso à interface USB e precisar soldar no conector USB para uma case ou para um outro, para você ter a interface USB em um outro lugar, você pode ter isso aqui, tá? Diferente de algumas placas, o fabricante coloca o conector USB tipo C, só que você não tem acesso aos pinos D+, e D-, porque você tem uma alta densidade aqui em cima de componentes. Aqui o pessoal, no verso da placa, já colocou esses pads aqui para você trabalhar e você colocar, por exemplo, um conector USB tipo C e você colocar um conector USB em outro lugar, tá bom? Então eu achei isso daqui também bem legal. Uma outra curiosidade muito interessante a respeito desse processador C906 é que existe um core, tá, escrito em Verilog, do C906. Então você consegue analisar toda a lógica dentro desse processador, na arquitetura, na organização dos componentes em sistemas digitais, através de um FPGA, por exemplo, ou então de um simulador. Tá? Existe um repositório no GitHub, já com inclusive arquivos de simulação de Icarus Verilog. Se você quiser estudar mais a fundo sobre a arquitetura C906, que na verdade é RISC-V de 64 bits, um pouquinho modificada, com algumas extensões. Então isso daqui também é uma coisa bem interessante. Você consegue, por exemplo, fazer aplicações baseadas num hardware que você sintetizou no FPGA com esse core e funcionar aqui nos 2 processadores que são de mesma arquitetura que estão aqui dentro desse chip. Obviamente também com o microcontrolador 8051 que está aqui dentro. Então isso aqui também é uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui dessa placa. E o preço é parecido, mas não é igual, tá, à placa do ESP32S3. Tá? Essa placa aqui ela é mais cara do que o ESP32S3, mas se você for levar em consideração o recurso que você tem disponível aqui nessa placa, eu acho que é uma boa alternativa também. E uma outra coisa aqui dessa placa é que ela tem 64 MB de memória RAM e ela já vem integrada aqui nesse chip aqui, tá bom? Tudo num único chip. Então é isso, eu queria agradecer a atenção de todo mundo, eu ainda não tive tempo ainda de explorar esse hardware, nem esse aqui também, né, para usar a biblioteca Paico DVI, tá? Mas eu queria gravar esse vídeo para apresentar mais ou menos o que eu pretendo mostrar, tá? Além, obviamente, do kernel Linux no ESP32S3, tá? Para os próximos vídeos, tá? Eu queria agradecer a atenção de todos e até um próximo vídeo.